Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre Lorena Cabinal, que se reconhece nesse mundo como mulher indígena e feminista comunitária e diz que isso por si só já é uma provocação. Mas antes de começar a contar um pouquinho da história de Lorena, deixa eu me apresentar. Eu sou Gabriela Vergolino, doutoranda no PPG-NEIM, e essa apresentação está inserida na atividade Mulheres Comuns, Pessoas, Ideias e Ações, proposta pela professora Vanessa Cavalcante e inserida na disciplina de Estudos Feministas. Iniciamos pelo reconhecimento do território e situando Lorena Cabinal geograficamente. Ela é uma mulher indígena da etnia Maia Xinca, do território Maia Quexi, situado no lugar que foi nomeado após a colonização como Guatemala, que fica na Abya Yala, conhecida pelos colonizadores como América Latina. Para os povos indígenas é muito importante o reconhecimento do território, local sagrado onde se situam sua ancestralidade, cultura e tradições. Por isso, nesse trabalho, fazemos questão de reconhecer. Nessa foto, a gente consegue perceber Lorena aí, olha, no meio do círculo, apresentando sua proposta epistêmica, espiritual e política para a construção plural de um mundo novo. Ela exerce um papel fundamental na construção de uma epistemologia feminista comunitária territorial e é cofundadora da Rede de Senadoras Ancestrales do Feminismo Comunitário, perdoem o meu espanhol, de Estimulei, que é o nome originário da Guatemala. E para entendermos o contexto que a levou a se autodeclarar feminista comunitária, precisamos conhecer um pouco de sua história de vida. Como território é uma categoria fundante nas ideias apresentadas por Lorena, eu achei por bem trazer aqui um pedaço do mapa da Guatemala para a gente entender o caminho percorrido por ela até o momento que ela se reconhece como feminista comunitária. Então, tudo começa lá em cima, ó, no território maia, que é a terra ancestral de sua família, onde viviam seus avós, seus pais. Eles sofreram a imigração forçada e tiveram que ir até a cidade da Guatemala, que é lá embaixo no mapa, do lado esquerdo, nesse círculo branco e preto aqui. Então foi aí que Lorena nasceu, quando estava sendo formados os primeiros grupos urbanos de povos indígenas deslocados. Quando criança, Lorena foi vítima de violência sexual praticada pelo seu pai. Ela costuma contar que pensava ser normal pais fazerem isso com filhas, até que na escola, conversando com uma amiga, ela descobriu que era errado, que era realmente uma violência. Isso porque há uma naturalização das violências a partir da interpretação de usos e costumes, os quais não eram questionados. E aí também entra uma categoria geracional, né? A relação entre gerações. Os mais novos, nessa relação doméstica e familiar, eles não questionavam os mais velhos. Mas aí depois que Lorena entendeu isso e reconheceu a violência, ela fugiu de casa aos 15 anos. Trabalhou para pagar os estudos e entrou na universidade para estudar psicologia. Na universidade, ela conheceu mulheres que a inspiraram, como Maíra Gutierrez e Maria Rosa Padilha, que começaram a mostrar para ela, a apresentar para ela a importância da defesa do direito das mulheres, como era preciso se posicionar e alguns conceitos relacionados ao feminismo. Mais tarde, saindo da cidade da Guatemala, indo à direita, aí vocês podem ver no mapa esse pontinho vermelho do lado direito, ela chegou à comunidade de Santa Maria Jalapán e começou a atuar de forma mais intensa na luta em defesa do território, em especial contra o avanço das mineradoras e também na defesa contra a violação dos corpos de meninas e mulheres. Ela fundou aí uma comunidade de mulheres que trabalhavam nesse sentido de proteger o território e proteger o corpo. Reconhecendo que a rede da vida é plural e que não há uma pessoa, ou pedra, ou árvore igual a outra, é preciso, a partir da cosmogonia, sentir pensar, romper com a racionalidade ocidental. E isso é uma crítica que ela faz às feministas ocidentais, porque ela diz que elas focam muito na razão e esquecem que é preciso sentir, sentir para entender. Então, ela vai além, diz que não há como lutar pela terra enquanto se violam os corpos das meninas e mulheres. Afirma que isso é uma incoerência cosmogônica, que deve ser combatida coletivamente e respeitando todas as pluralidades que fazem parte da rede da vida. A prática da suspeita cosmogônica
traz muitos questionamentos e eles fazem sentir. O que os feminismos fazem é ajudar a nomear a violência sobre as meninas pelos usos e costumes nas comunidades indígenas, o patriarcado originário ancestral e depois o seu agravamento pelo colonialismo. Então, a importância da defesa dos territórios corpo e terra e o respeito às nuances dos feminismos comunitários ampliam a luta para além dos direitos das mulheres. Ela afirma que defender o território terra e não defender o território corpo das mulheres é uma incoerência política. Se você se indigna contra agrotóxicos, contra transgênicos, contra a mineração, e não se indigna quando uma mulher é violentada, rompe-se a rede de construção de um novo mundo, rompe-se a rede da vida. Então, ela afirma que se queremos feminismos que defendam os corpos emancipados, mas esses feminismos não falam de territórios emancipados, a luta do feminismo ela não se sustentará. Os feminismos devem ser plurais, porque, como dito, a rede da vida é plural. Então, as experiências e as perspectivas também são. Esse é mais um ponto importante no pensamento de Cabinal. Não se pode padronizar tudo para que caibam em conceitos e categorias, porque o feminismo comunitário tem que ser pensado no plural. Há diversas mulheres e mulheres diversas, espalhadas por toda a Abjajala, que trazem consigo formas únicas de ver o mundo e de lutar contra opressões. Eu, no meu vício da academia ocidental, imediatamente pensei em conceitos e categorias. Lembrei da proposta de Patricia Hill Collins sobre a interseccionalidade como teoria social crítica, como uma possibilidade de análise das opressões. Então, eu imaginei como é que a gente poderia analisar as opressões sofridas pelas mulheres indígenas a partir dessa teoria. Porque não é só o gênero, raça e classe, que são categorias já tão debatidas, né, entre os feminismos, mas é também em razão de sua etnia e de suas filosofias, dos seus modos de viver, é pelas violências contra a terra que muda a estrutura de sociedades inteiras. E pelo que Lorena Cabinal explica, parece-me que a teoria, na prática, tem sido falha, ou mesmo ausente, deixando algumas análises e, portanto, algumas mulheres ainda às margens dessas tão famosas encruzilhadas. Assim, o feminismo comunitário e o ativismo praticado por Lorena sugere a cura das violências de forma coletiva. Ela usa essa expressão você sou eu e eu sou você, como uma intencionalidade feminista política. Afirma ainda que quando você denuncia a violência sexual, imediatamente terá uma rejeição impressionante dos homens, porque eles operam mandatos e acordos patriarcais, religiosos e ancestrais. Então é por isso que é tão importante a cumplicidade entre os corpos das mulheres. É importante nos aproximarmos nas nossas diferentes formas de resistências. Por isso, ela acredita na pluralidade feminista. Por fim, eu deixo aqui esse questionamento feito por Lorena, que eu acredito que resume muito bem a teoria epistêmica, espiritual e política apresentada por ela. Ela diz: eu não posso ser feminista se falo da defesa do meu corpo, da sexualidade, mas não defendo a terra. O feminismo ele precisa defender a terra. Afinal, onde vão viver os corpos emancipados? E já que eu passei os últimos, acho, 10 minutos falando sobre ela, desculpa, professora, por ultrapassar o tempo, mas é porque falar de Lorena, para mim, é muito inspirador. Eu vou deixar com ela o encerramento dessa apresentação. Porque tú soy yo y yo soy tú. Lo que sufre esa historia, ese cuerpo, duele y a cuerpo. Y luchamos contra la injusticia, denunciamos la violencia, pero también en esa reciprocidad también nos juntamos para sanarnos, para ser más fuertes, para ser más felices.